Essa aula é para os bonitinhos dos sextos anos, que eu acho que ficou alguma dúvida com relação à mudança do estado físico da matéria. Bom, toda matéria ela tem um comportamento físico dependendo da temperatura ou da pressão, por exemplo, que ela é exposta. Então eu vou usar um exemplo bem básico e eu vou falar de 3 estados físicos da matéria: o líquido, o sólido e o gasoso, ok? Então imagina que eu peguei uma forminha de gelo, coloquei a água no estado líquido, a temperatura ambiente, e levei ao congelador. Depois de algumas horas, a água ela solidifica, ela passa do estado líquido para o estado sólido e ela vira esses cubinhos que você está vendo aqui, tá? No meu pratinho. Por quê? Porque a geladeira, o freezer da geladeira é um ambiente muito frio, tem temperatura abaixo de zero. Então a água, que é mais quente que a geladeira, ela perde, ela doa energia para o congelador, ela perde calor, e então quando ela perde calor, ela muda de comportamento físico. Ela passa de líquido para sólido, num processo físico chamado de solidificação. Ok? Só que esses cubinhos já estão alguns minutinhos aqui fora da geladeira, então ele já começou a derreter, já começou a pingar. Por quê? Ele está mais frio que o ambiente. O ar atmosférico, por estar mais quente, doa energia para os cubinhos de gelo, para a água. Então, a água que está em estado sólido, ela ganha energia em forma de calor e ela passa do estado sólido para o estado líquido. E esse processo físico é chamado de fusão. Então, quando o sólido ganha calor, ele passa do estado sólido para o líquido num processo chamado de fusão. Ok. Daí, se eu deixar essa água aqui, vamos imaginar que já derreteram os cubinhos de gelo. Se eu deixar essa água aqui por alguns dias, 1 ou 2 dias, não vai ter mais nada no pratinho. Por quê? A água ela continua a todo momento ganhando calor do ambiente e ela passa para um outro estado físico da matéria, que é o gasoso. E a gente não enxerga o gás. Quando a gente deixa a água aqui, a gente não vê fumaça subindo. Ela vai aos poucos passando do líquido para o gasoso porque ela ganhou calor. Esse processo físico ele é chamado de vaporização. A gente pode observar isso aqui, ó, na água do peixe. A cada 2 semanas, uma semana e meia, eu percebo que a água aqui do aquário do Peixoto, ela diminui de volume. Por que ela diminui? Porque ela evapora, é um processo lento de vaporização. Então a água ela vai ganhando calor, porque fica aberto, e aí ela sobe, então o volume do aquário de beta geralmente desce. Quando tá na hora de completar a água, já tá na hora de lavar, então às vezes a gente não percebe isso, mas é o que acontece. Agora, se eu pegar uma água, não sei se dá pra ver a fumacinha subindo. Ó, esse copo, a água ela tá quente, eu aqueci essa água e ela tá passando rapidamente para o estado de vapor, então ela tá vaporizando rapidamente. E por que a gente enxerga a fumacinha? Tem muita gente que acha que a fumacinha é o gás, é o vapor, mas não é, gente. Então, ó, quando o vapor ele sobe para a atmosfera, o ar atmosférico tá mais frio que o vapor. Então o vapor doa energia para o ar, então o vapor perde energia em forma de calor. O vapor perde energia e ele volta a ser líquido. É um líquido condensado, por isso que ele fica todo unidinho e a gente percebe a fumacinha. A fumacinha que sobe do copo, da caneca de chá, a fumaça que sai da panela quando a gente destampa, ou quando sai do chuveiro, quando você abre a porta do banheiro, ou até mesmo as nuvens que estão lá no céu, elas não são gás, elas são líquido condensado. Então é o vapor que subiu, evaporou, perdeu calor, passa para o estado líquido, se condensa e fica lá em cima um líquido condensado. Por isso que a gente enxerga essa fumacinha, ok? Esse processo da passagem do vapor para o líquido é chamado de condensação ou liquefação.
ok? Algumas matérias, elas não passam pelo estado líquido, elas passam direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sem passar pelo estágio líquido. E nessa passagem, esse processo físico, a gente chama de sublimação. Ok? Tanto faz, passar do gasoso para o sólido, do sólido para o gasoso, a gente vai chamar de sublimação. Um exemplo é a naftalina, que na temperatura ambiente ela é sólida, e também na temperatura ambiente o CO2 é gás, congelado ele vira sólido, não tem líquido, ok? Espero que dê certo, espero que vocês consigam entender esse conteúdo. Um beijo, tchau!